E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em Eletrotécnica CA nós vamos falar sobre a lei de Ohm, e as leis de Kirchhoff, aplicadas aí em circuitos de corrente alternada. Bom, de modo geral, para você resolver circuitos em corrente alternada em regime permanente, você deve conhecer representação fasorial, polar. Você tem que conhecer também os conceitos de reatância capacitiva, reatância indutiva, ou seja, como transformar capacitores e indutores, em unidades de ohms, para poder então formando, junto aos resistores, o conceito da impedância, ou seja, da oposição total, e defasagem, com relação à corrente elétrica. Você tem que reconhecer, circuitos em série, circuitos em paralelo. Você deve conhecer também métodos de análise e outras ferramentas. Mas independente, desses conceitos, duas leis, são aplicadas, constantemente, a lei de Ohm, que vai relacionar tensão, corrente e impedância, e as leis de Kirchhoff, onde nós teremos, na verdade, uma subdivisão. A lei de Kirchhoff ela vai ter um equivalente para a tensão e também vai ter um equivalente para a corrente. Nós veremos que em corrente alternada, o enunciado da lei de Ohm, da lei de Kirchhoff, tanto para a tensão quanto para a corrente, eles são exatamente os mesmos enunciados dos circuitos em corrente contínua. Mas então qual é a diferença? A diferença estará basicamente na matemática a ser envolvida, na matemática que vai ser utilizada para a solução final destes circuitos. Bom, na representação fasorial polar, dado uma função senoidal, com amplitude, posição angular, e fase em graus, ou seja, em circuitos elétricos a gente não trabalha com os radianos propriamente ditos, nós trabalhamos diretamente com graus, pois isso facilita a nossa análise, pois a análise de um ciclo, uma vez que o sistema é em regime permanente, ele permite afirmar que aquele comportamento será o mesmo durante todos os ciclos seguintes. Bom, na notação fasorial, utilizaremos aí o valor RMS e o ângulo, que é o ângulo da posição inicial, a fase inicial do sinal. Então, os geradores, as tensões, correntes, potências sempre estarão associadas a um valor RMS, e um valor de um determinado ângulo, na sua coordenada aí, polar, na sua representação fasorial. Bom, na reatância capacitiva, você deve conhecer que a frequência do sistema, a frequência normal, e aí sim calcular a frequência angular e com isto obter aí a reatância capacitiva. Basicamente a sua fórmula será 1 sobre 2π FC, 2π 3,14,15, de acordo com o sistema que estiver usando, o arredondamento, ou a calculadora científica, enfim. A frequência é a frequência do sistema, a frequência do oscilador, a frequência da tensão e corrente fornecida, e C é o valor da capacitância em farad. Então, uma vez que você tenha esses dados, você consegue transformar o valor do capacitor num valor de reatância, e esse valor de reatância será dado em ohms. Da mesma forma, você tem a reatância indutiva, onde a fórmula relaciona 2πfL, no caso L é a indutância dada em R, e a frequência é a frequência normal, a frequência do sistema, e π, o seu valor tradicional aí. Então nós teremos que transformar capacitores e indutores nas suas respectivas reatâncias e juntando as reatâncias indutiva, capacitiva junto aos resistores, nós formamos então o conceito geral da impedância. E no conceito da impedância nós teremos aí, então a junção de resistência, reatância capacitiva e reatância indutiva. Ângulos estarão variando aí de menos 90 até mais 90. Quando o ângulo for negativo, indicará um elemento com um comportamento capacitivo, e quando o ângulo for positivo, irá indicar um comportamento indutivo. Nós poderemos representar a impedância através tanto da forma retangular ou da forma polar. Bom, vamos falar agora sobre a lei de Ohm. A lei de Ohm ela vai ser aplicada da mesma forma que em corrente contínua. Então, a lei de Ohm permanece a mesma que em corrente contínua e corrente alternada. Na presença de elementos reativos, ou seja, se os circuitos tiverem capacitores, indutores, sempre vai aparecer alguma defasagem entre tensão e corrente.
Bom, então, de modo geral, né, quando na presença desses elementos, nós teremos defasagem e com isso nós teremos aí o conceito da impedância. Quando o circuito for apenas resistivo, né, não haverá defasagem, mas na presença de resistores e capacitores e indutores juntos, aí sim nós teremos defasagem e o conceito da impedância. Bom, a lei de Ohm, né, ela também pode ser tratada de pelo menos três formas, né? Com análise de números complexos, de modo polar, né, ou fasorial. Né? Então isso vai depender, né, eu costumo dizer que depende de qual ferramenta, de qual calculadora que você tem. Se você tem um simulador, se você tem uma calculadora científica, né, para o ensino médio, ensino técnico, né, ou se você tem uma calculadora de engenharia. Né? Então, dependendo da forma que você quiser trabalhar matematicamente, você deverá ter uma ferramenta, né, adequada para proceder os cálculos. Bom, na operação em corrente alternada, né, para a gente poder definir, né, vamos considerar que um circuito, né, genérico, né, com uma tensão genérica, com um valor eficaz V e um ângulo, uma corrente complexa genérica com um valor RMS e um ângulo. Então aqui nós temos uma tensão com o ângulo e uma corrente com o ângulo. Né? Da mesma forma que se define, né, em corrente contínua, né, nós temos lá o conceito da resistência, né, que é a oposição à corrente. Né? Em corrente alternada nós temos o conceito da impedância, que é a oposição à corrente, e também, né, a defasagem, né, nas transições, né, de tensão e corrente. Bom, então de modo geral, para definirmos aqui a lei de Ohm, né, nós temos que V é igual a Z vezes I. Então, em corrente contínua, V é igual a R vezes I. Em corrente alternada, a lei de Ohm vai ser dada por V igual a Z vezes I. E podemos também, claro, né, fazer aqui isolar, né, as variáveis da impedância e também da corrente. Né, da mesma forma que se cria, né, o triângulo, né, para a lei de Ohm, né, em corrente contínua, pode-se criar também, né, essas três relações aí da lei de Ohm para a corrente alternada. Então, de modo geral, né, quando analisarmos circuitos, né, em corrente alternada, o conceito da impedância vai estar associado aí, né, à tensão e à corrente. Né? E com isso nós teremos aí, né, o ângulo φ, que vai ser a diferença, né, de graus, né, do ângulo da tensão para o ângulo da corrente. E o módulo da impedância será dado pelo módulo, né, dividindo, né, a tensão RMS pelo valor da corrente RMS. Com isso nós definimos que Z será o módulo da impedância do circuito e φ, né, será a fase da impedância. Né? Esse ângulo φ será a diferença do ângulo da tensão com o ângulo da corrente. Esse ângulo φ é extremamente importante porque é um ângulo que em circuito, quando se analisa, né, a corrente alternada, a potência, nós temos um ângulo que define o fator de potência. E é exatamente esse ângulo φ, né, que está associado a esse ângulo né, de fator de potência. Vamos falar agora, né, sobre as leis de Kirchhoff aplicadas em circuitos de corrente alternada. Bom, as leis de Kirchhoff, né, em corrente contínua são exatamente iguais em corrente alternada. Então nós temos, né, uma corrente, uma lei de Kirchhoff para tensão e uma lei de Kirchhoff para corrente. Né? E é interessante observar também o seguinte, né, muita atenção, né? A corrente contínua ela tem polaridade, a corrente alternada ela não tem polaridade. Entretanto, nós vamos adotar sempre um referencial. Né? Então, nós vamos tratar que o sentido das correntes, né, e polaridade de tensões serão tratados da mesma forma que em corrente contínua. É como se a gente tivesse tirado um print, né, uma foto de um determinado instante, e com isso, naquele determinado instante, será considerado positivo ou negativo. Né? Então, de modo geral, temos aqui, por exemplo, a representação, né, de um gerador de corrente alternada se alternando, né, que se alterna a cada meio ciclo. Né? Então, um de seus polos será sempre tomado como referencial. Né? Então, nós temos aqui uma fonte, né, que ela é alternada, que se alterna a cada meio ciclo, uma fonte senoidal, mas nós vamos adotar o polo positivo como se fosse uma bateria contínua. Né? E vamos indicar com uma seta a representação, né, do polo positivo desse gerador. Bom, e se a gente representar então que o polo positivo do gerador, né, receberá a ponta da seta, né, nós também teremos que fazer essa mesma representação com as tensões dos outros elementos.
né? No caso, né, dos geradores, fontes e baterias, a seta sempre vai apontar para o polo positivo. Agora, né, as impedâncias, como elas são formadas aí por um ou mais, né, elementos, né, resistor, indutor, enfim, nós vamos ter que ter muita atenção com esses elementos e vamos seguir a regra, né, que a impedância estará sempre oposição à corrente. Então, a corrente elétrica ela vai atravessar as impedâncias entrando no sentido do polo positivo para o polo negativo das tensões. Tá? Então, elementos receptores, né, eles estão contra a corrente. Então, nessa representação aqui, por exemplo, polo positivo, seta, ponta da seta. A corrente saiu, vai passar por essa impedância. Observe, neste caso, a indicação da impedância V1 está em oposição à corrente I1. Por quê? Porque o Z1 aqui é um receptor. Aqui a tensão e a corrente estão no mesmo sentido, porque esse aqui é o fornecedor, é o gerador. Da mesma forma, o I2 está em oposição ao V2, o I3 está em oposição ao V3. Bom, vamos analisar então, né, as leis de Kirchhoff especificamente, né? Primeiramente, a lei de Kirchhoff para corrente. Bom, vamos considerar aqui então, primeiramente, né, um nó genérico. Né? Então nós temos aqui três elementos, Z1, Z2 e Z3, né, formando aqui, né, um nó. Arbitrariamente nós vamos definir, né, sentidos, né, dessas correntes e vamos definir que correntes que chegam, né, serão consideradas como positivas e as que saem desse nó serão consideradas como negativas. Então podemos arbitrariamente aqui falar que, por exemplo, I1 está chegando neste nó, I2 está saindo, né, e 3 está saindo. Bom, então a lei de Kirchhoff, né, enunciada para a corrente, né, alternada, fica dada da seguinte forma, né? Então, considerando o sentido, né, os sinais, né, a soma algébrica das correntes complexas em um nó é igual a zero. De outra forma, né, podemos entender também, né, que a soma das correntes complexas que chegam é igual à soma das correntes complexas que saem deste nó. Né? Então, é o mesmo tipo de enunciado para corrente contínua. Qual é o diferencial? É a palavra complexa. Né? E a palavra complexa está relacionada à questão de fases. Então a soma, né, não vai ser uma soma tradicional, ela vai ser uma soma que vai ser levada em consideração, né, a defasagem, e com isso nós veremos, né, que a matemática é um pouquinho mais elaborada, mas o conceito é exatamente o mesmo. De modo geral, a lei de Kirchhoff para a corrente indica que a corrente que chega tem que ser igual à corrente que sai. Né? Então, seguindo as duas formas, né, do enunciado, né, por exemplo, né, considerando que I1 é positivo, chegando, e 2 e 3 negativo, nós podemos enunciar a forma, né, desta forma, né, a fórmula. Podemos também, né, fazer com que I1 é o que chega, tem que ser igual ao que sai. Né? Então, as duas formas aqui representam, né, o enunciado da lei de Kirchhoff para corrente. Bom, vamos ver agora, né, a lei de Kirchhoff para tensão. Bom, na lei de Kirchhoff para tensão, vamos definir aqui, né, primeiramente, uma malha genérica, né, de um circuito. Né? Bom, arbitrariamente também vamos definir, né, essas tensões, né, no sentido horário como positivas e as tensões em sentido anti-horário como negativas. Bom, então aqui, por exemplo, né, definido, né, que esse sentido de corrente I1, né, sentido horário, V1, V2 e V3 estão em oposição à corrente I. Né? Já a tensão da fonte está no mesmo sentido, né, da corrente I. Então, nesse caso, né, para fazermos o enunciado aqui da lei de Kirchhoff para a tensão, nós podemos dizer que a soma algébrica das tensões complexas em uma malha é sempre zero. Né? Podemos entender também, né, que a soma das tensões com polaridade no sentido horário é igual à soma das tensões complexas com polaridade no sentido anti-horário. Então, as duas formas representam, né, a lei de Kirchhoff para a tensão. Em uma consideramos sinais positivos e negativos, né? Na outra consideramos a questão do sentido horário e anti-horário. Bom, no final, o fato é que teremos, né, basicamente as mesmas equações. Se considerarmos aí os sentidos, né, V está no sentido horário, então recebe sinal positivo. V1, V2 e V3 no anti-horário recebem sinal negativo. Se passarmos esses elementos aqui, né, negativos do lado igual, ficaria tudo positivo, que fica exatamente a mesma ideia, né, de tensão, né, no sentido horário igual a tensão no sentido anti-horário. Né? Então as duas formas representam a lei de Kirchhoff para
tensão. Bom, galera, né, sobre a lei de Ohm, né, e as leis de Kirchhoff aplicadas em circuitos de corrente alternada, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.